Nosso papo hoje é com o presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu tenho sorte porque conheci esse jovem presidente quando ele tinha 15 anos de idade, ou 14, e nós chegamos à presidência da Federação Israelita, e ele muito ativo na Kinderland e também em outras atividades, em outras instituições judaicas, como a escola onde ele estudou, o Eliezer Steinberg. É uma alegria muito grande para nós aqui de Menorá na TV receber o Ivo Bucaresc, o presidente da Anvisa. Ivo, que alegria rever você, mais gordo. Você era magrinho, Ivo, e agora com essa barbinha quase rabínica. Uma alegria grande receber você aqui em Menorá. O prazer é meu, Ronaldo. Realmente eu era um varapau quando eu era pequeno, né? Acho que a minha avó seria feliz de ter me visto hoje mais gordinho. Ela sempre reclamava que eu comia pouco, que eu era magérrimo. Né? E me lembro muito bem de estar na Kindle como monitor, na ASA, aliás, já como você, como presidente da Federação Israelita. Eu lembro que você talvez tenha sido, junto com Paulo Godes, a primeira presidente que abriram um espaço da Federação para as instituições de esquerda da comunidade judaica, independentes das divergências ideológicas. Mas o Paulo era de esquerda? Era de esquerda. Assim, o Paulo já tinha aberto, claro. E você continuou, né, que era uma coisa que era uma reclamação que nós tínhamos de que a federação não nos ouvia. Eu estava mais ativo quando você já era presidente da FIERJ, não o Paulo, e eu me lembro que a gente conversava muito sobre política, divergíamos politicamente, mas reconhecia a sua capacidade de abrir espaço para dentro e para fora da comunidade judaica, que era também uma coisa importante, de ter finalmente ampliado, dizer que a comunidade tinha que sair do gueto e se relacionar com outros setores da sociedade. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Ô Ivo, eu sou um democrata e eu agradeço a minha formação, a quem me ensinou, a meus pais, a professores que eu tive, a políticos com quem eu convivi, e eu sei que você também é. Por isso nós temos tanta facilidade de conversar, independente de em que posições estivéssemos, ou em que posições estejamos ou estaremos. O importante é a gente trocar informação. Eu considero fundamental, e você faz política há muito tempo, você é talvez um dos seres políticos mais engajados na política que eu conheço, nas discussões políticas, nas ideologias e nos debates em torno dessa questão. Eu acredito que seja importante, primeiramente, antes da gente conversar sobre a Anvisa, que é a instituição que você preside agora, a gente falar um pouquinho da tua participação na política, como é que começou o teu envolvimento, e eu sei que você sempre se dedicou às questões de esquerda, às causas populares, às causas sociais, e eu sei que isso vem da tua família. Eu queria ouvir um pouquinho, e para que os nossos telespectadores também pudessem conhecer um pouco do teu passado de ensinamento político e como você ingressou na vida política partidária. Minha família sempre foi uma família muito politizada, né? Meu avô era educador comunista polonês, chegou no Brasil para não ser preso na Polônia. Conta essa história. Ele estava em 1930, ele acordou um dia de madrugada, ouviu uns barulhos, bateu na porta, o delegado da cidade era um delegado judeu, disse assim: Zanvil, eu tenho ordem de prender todos os comunistas da cidade, eu estou prendendo o pessoal da Cidade Baixa, para dar tempo, você foge agora. Era amigo dele? Era amigo dele, né? Foge antes que a gente venha te prender. Ele saiu correndo, não teve tempo nem de se despedir da mãe, foi andando até Varsóvia, chegou lá, os companheiros dele arranjaram um passaporte falso, dólares, a passagem, ele embarcou num navio em Danzig e veio parar no Brasil. Assim que ele terminou, acabou indo para Curitiba, onde militou no Partidão, chegou a ser preso pela polícia do Getúlio, inclusive em 1937, né? A comunidade judaica, inclusive, se mobilizou para soltá-lo lá, as lideranças da época se mobilizaram muito, então sempre foi militante, essa discussão sempre tive em casa, sempre gostei de política. Quando eu entrei na universidade, em 1987, eu me engajei no movimento estudantil, fui diretor do Centro Acadêmico de Economia da UFRJ, e a partir dali eu ingressei no PT, no Partido dos Trabalhadores, onde eu sou militante desde aquela época. E aí, comecei como dirigente estudantil, fui diretor do DCE, fui diretor da UNE, participei da Organização da Juventude do PT e, posteriormente, depois de formado, fui militar mais no partido, fui dirigente
membro do Diretório Municipal do Rio de Janeiro, fui da direção estadual, cheguei a ser membro da direção nacional do PT. Essa era a minha trajetória partidária e, ao mesmo tempo, mantive sempre uma trajetória na comunidade judaica. Sempre fui diretor da Hebraica, sempre estive militando na Kinderland, na ASA, nunca abandonei a minha militância judaica com a minha militância político-partidária. A militância político-partidária, ela é, em muitas oportunidades, avessa ao pensamento judaico. Tem gente na comunidade que diz o seguinte: não adianta você participar de movimentos partidários e não adianta você fazer política porque sempre vão dizer que você é judeu. E eu não entendo qual é o problema de dizerem que eu sou judeu. E tenho certeza que você também não deve ter problema nenhum com isso. Vão me dizer que eu sou judeu, e daí? Qual é o problema? Eu entendo que a gente tem que participar até para provar que é preciso que haja respeito às diferenças. Você não acredita que os membros da nossa comunidade poderiam participar mais da política e mais dos partidos políticos também? Eu concordo. Primeiro, eu concordo com você. Nós somos judeus em qualquer posição da sociedade que nós tivermos, né? Você chamado de judeu, a não ser que eu queira, se eu não quiser fazer isso aqui, eu vou para Israel ou vou viver aqui dentro num gueto sem sair da comunidade. Eu acho que tem que participar da sociedade. Se eu estou disposto a morar no Brasil e ser brasileiro, eu tenho que participar da sociedade maior em todos os seus níveis. E a política partidária é uma delas. Eu acho que tem poucos judeus que poderia ter mais, por mais que proporcionalmente talvez a comunidade judaica participe mais da política do que outros setores. Há bastante judeus no PT, há bastante judeus no PSDB, no PMDB, eu conheço vários que militam. Gostaria que tivesse mais, acho que sempre bom, acho que mais brasileiros têm que militar em partidos políticos. Acho que a participação política, a participação partidária é importante, tem que parar com esse preconceito de que a política necessariamente é um mal, as pessoas são bandidas. A política é que constrói a sociedade, que distribui a sociedade. E eu acho que realmente, se a comunidade judaica talvez participasse mais, muitos dos debates que nos interessam também seriam vistos. Eu acho que a participação minha e de outros judeus no PT ajuda dentro dos próprios militantes do PT a ver a comunidade judaica, a discutir conosco para entender melhor o que é o judaísmo, a comunidade judaica no Brasil, Israel e outros assuntos que se coloquem sobre a questão judaica. Qual é a tua posição a respeito das relações de Israel com os palestinos? Você acha que esse assunto tem solução? Eu acho. Eu sempre gostava da frase do Abba Eban, que dizia o seguinte: depois que todas as soluções forem retiradas, os governos trarão bom senso. Eu acho que eu sou defensor da política de 2 estados. Eu acho que tem que dar independência para a Palestina num bom acordo de paz, tem que retirar dos territórios ocupados. Acho, uma vez, inclusive, vi uma crítica muito boa sua, dizendo o seguinte: para que a gente consiga um acordo do outro lado, nós temos que fortalecer os moderados. O problema é que o governo de Israel só fortalece os radicais ao tentar enfraquecer os moderados na política deles. Eu acho que a política desse atual governo israelense eu discordo completamente. Eu acho que não é uma política que leva a uma solução. Eu estive na Palestina há 2 anos atrás, quando eu fui numa missão com o ministro da Saúde, que nós fomos a Israel e fomos à Palestina. É interessante ouvir o que o outro lado tem a dizer. Nós conversamos com membros do governo palestino. É interessante ver o que acontece do outro lado. Eu acho que nós temos pessoas dispostas à paz, a um bom acordo dos 2 lados e dispostas a manter o conflito dos 2 lados. Infelizmente, eu acho que tanto do lado israelense quanto parte do lado palestino, especialmente Gaza, estão hoje governando pessoas que querem um conflito e não a paz. Eu concordo 100% contigo, sou a favor da solução de 2 estados para os 2 povos que existem lá, só discordo da questão da devolução de certos territórios. Eu não vou entrar nessa questão, senão a gente não vai sair daqui, mas assino 90% embaixo do que você acabou de dizer. E quero perguntar a você como é que você chegou à Anvisa. Eu, além dessa minha vida partidária, eu tive uma vida muito na área pública. Eu, depois de fazer economia, fiz mestrado em administração pública, então a área de gestão pública sempre foi a minha área de interesse. Em 2007, quando o Carlos Mink assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, eu fui ser diretor da FEEMA, diretor de gestão da FEEMA. Já tinha sido membro de outros cargos de governo, fui subsecretário de Agricultura do Rio no governo da Bené, fui do governo da Marta na área de transportes. Quando ele virou ministro do Meio Ambiente, eu virei chefe de gabinete dele, fui para Brasília. Lá reencontrei um velho amigo meu, que era o Alexandre Padilha, que na época era o ministro das Relações Institucionais. Quando virou do governo Lula para o governo Dilma, o Alexandre Padilha virou ministro da Saúde, veio me chamar e falou: Ivo,
Dentro da Anvisa, nós temos uma área chamada CEMED, que é a área que regula preços de medicamentos no país, que é uma área muito importante, que é quem define o preço do medicamento que as pessoas tomam. A pessoa que está lá, eu quero mudar, eu quero um economista, alguém da minha confiança, para coordenar isso aqui. Me fez o convite, eu aceitei. Eu fui, então, para a Anvisa, para ser secretário executivo da CEMED, cuidar de regulação de preços de medicamento. Posteriormente, com o tempo, eu fui conhecendo todos os trabalhos lá, trabalhando também como assessor da presidência da Anvisa, e havia um cargo vago na diretoria, havia até um impasse entre vários candidatos, e aí o ministro Padilha me convidou para ser o Tércio, o candidato a apoiar. Fui indicado pela presidenta Dilma e aprovado pelo Senado há 1 ano e meio atrás, né? Diretor de agência reguladora, nós temos mandato, por isso tem que ser aprovado pelo Senado. O mandato de diretor da Anvisa é de 3 anos, eu estou indo para o final do 2º ano do meu mandato, tem mais 1 ano e 3 meses de mandato, podendo ser renovado ano que vem, se a presidenta e o Senado concordarem, né? Apesar de que eu tenho certeza de que algumas pessoas sabem exatamente o que a Anvisa faz, eu também tenho certeza de que muita gente não tem a menor ideia. A Anvisa regula preços, a Anvisa faz fiscalização de prazos de determinado tipo de produto. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador qual é o trabalho da Anvisa e qual é a importância desse trabalho. A Anvisa, como todos os órgãos de vigilância sanitária, a função dela é garantir a segurança sanitária da população, ou seja, que os produtos e serviços que nós consumimos, principalmente daqueles setores regulados, sejam seguros e eficazes dentro daquilo que ele se propõe. Então a Anvisa regula hoje, ela define as regras, inclusive registrando e dizendo como pode ser utilizado de uma série de produtos. Nós regulamos medicamentos, todos os produtos da saúde, que inclui do curativo à ressonância magnética, a luva médica utilizada, saneantes, agrotóxicos, cosméticos, alimentos processados, tabaco, cuida do controle de entradas na fronteira do Brasil desses produtos controlados. Nós somos hoje a agência reguladora, a maior agência reguladora do país e no mundo a agência sanitária que regula mais questões. Nos Estados Unidos são 3 agências, não é só a FDA, tem outras 2 agências que regulam coisas que nós regulamos aqui. Quer dizer, a Anvisa vale por 3 americanas, no final das contas. No final, eu gosto de dar um número mais seguinte, o que nós regulamos equivale a 30% do PIB brasileiro hoje. Ou seja, grande parte, a comida que a gente come, o medicamento que a gente usa, o produto para a saúde que a gente utiliza, o cosmético que a gente usa, o agrotóxico que vai no alimento que a gente usa, as bebidas, todas são reguladas pela Anvisa. Tudo que pode ser ingerido pelo ser humano acaba caindo nas mãos da regulamentação e da regulação da Anvisa. Isso. Muito bem. Qual é o maior problema que você tem? É o tamanho da fronteira brasileira? É a fiscalização propriamente dita? É o material humano? É a mão de obra que a gente tem aqui e que não é de tão boa qualidade muitas vezes como nós gostaríamos que fosse? Qual é o teu maior problema? Olha, eu acho que talvez o maior problema da Anvisa seja o tamanho de coisas que nós temos que fazer. É uma quantidade, todo dia, sobre tantas coisas que nós temos que decidir, que é difícil trabalhar, entender todos os setores, acompanhar. Eu acho que talvez o maior problema hoje da Anvisa, fora isso aqui, é o seu tamanho. Ela, quando foi fundada há 15 anos atrás, e é interessante ver o seguinte, nós temos que ter um orgulho no Brasil. A gente critica muito o Estado brasileiro, mas a Anvisa tem 15 anos, nós já somos considerados uma das 5 maiores agências sanitárias do mundo. Hoje não se decide nada no mundo na área sanitária, somente de medicamentos, sem consultar a Anvisa. Eu acho que nosso problema não é mão de obra, a qualificação da mão de obra dos técnicos da Anvisa é sensacional, nós temos uma mão de obra muito boa, mas falta gente. O Brasil tem 83 pontos de entrada que nós temos que controlar. Eu não consigo botar gente em todo mundo, nem a quantidade de pessoas que nós precisamos no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Santos, no Aeroporto do Galeão, na fronteira em Roraima, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. É uma quantidade grande de necessidades dentro da própria Anvisa em Brasília para registrar medicamento, para registrar produtos para a saúde. A gente demora mais do que gostaríamos por falta de pessoal. Acho que talvez a maior dificuldade que nós temos é a falta de gente. Ivo, curiosamente, é possível que o Brasil venha a legalizar a maconha.
Você já imaginou a Anvisa fiscalizando se a maconha é boa ou ruim? Qual é a sua opinião a respeito da legalização e da descriminalização da maconha? Olha, eu acho que é um debate que você vai ter que fazer. Eu acredito até que é mais fácil combater as drogas, o uso da droga de uma maneira legal do que ilegal. O cigarro é um bom exemplo. Ontem foi o Dia Mundial Anti-Tabaco. As políticas que foram feitas de combate ao tabagismo, ao cigarro, que é uma droga legal, têm se mostrado muito mais efetivas do que o combate às drogas ilegais. Nós já chegamos a ter 25% da população brasileira fumante, hoje está em torno de 12%, 13%, a nossa expectativa é que nos próximos 10 anos caia para 9%, que é onde se calcula no mundo que se estabiliza o número de fumantes. Hoje você vê que você vai num bar, num restaurante, e você não tem mais aquela nuvem de fumaça, quer dizer, melhorou a qualidade de vida sem proibir o cigarro, criando as restrições necessárias, via preço, via qualidade, via onde você pode fumar ou não. Foi uma política muito mais inteligente de combater o uso do tabaco do que colocá-lo na ilegalidade, né? Por outro lado, o tabaco mata. A gente sabe que esse veneno, ele mata devagar. E, às vezes, eu fico me perguntando se não deveria ser efetivamente proibido mesmo. Porque, na minha avaliação, oferecer uma substância que mata alguém e até vendê-la é um crime tão complicado quanto um homicídio de qualquer natureza. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é uma droga que mata, na verdade, como dependendo como usar, como álcool, que é outra droga legal, se for utilizado todo dia, se a pessoa viciada, ela morre nisso. Agora, eu acho que torná-lo ilegal não é o que vai nos ajudar a combater. A ilegalidade, as pessoas vão continuar consumindo, porque maconha mata, cocaína mata, outras drogas matam, e ainda assim as pessoas consomem, mas a gente tem outra coisa, você tem o tráfico de droga, a corrupção do aparelho policial, a corrupção do aparelho do Estado, por conta de ser ilegal. Talvez discutir formas de combatê-lo de outras maneiras se não tornem muito mais efetivas, né? Eu acho que o cigarro tem que ser legal como o álcool tem que ser legal. Eu acho que o controle que nós temos, proibir a propaganda, proibir o consumo para menor de idade, proibir o local onde pode ser vendido, onde pode ser consumido, é muito mais interessante, muito mais inteligente. E aí se viciarão as pessoas que querem se viciar, que elas têm que estar conscientes do passo que vão tomar. Se querem fazer, eu também não posso proibir. Se ela acha que aquilo dá prazer para ela, que aquilo ajuda, ela não pode prejudicar o outro. Eu acho que essa tem que ser a linha do consumo de qualquer produto. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Ivo Bucaresc, ele que é o presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós vamos conversar com ele já no segundo bloco sobre o preço dos remédios no Brasil. Não saia daí, porque certamente esse assunto interessa a você, se não agora, no futuro, interessa a pessoas da sua família, interessa a sociedade como um todo. Já voltamos. Ivo, quando a gente pensa em remédio e a gente vai olhar o preço de certos remédios nas farmácias, a gente se assusta. Como é que alguém pode, sendo obrigado a tomar um remédio necessário para a sua saúde com um determinado custo, conviver com aquele custo durante um mês? Existem remédios que custam R$500, R$400, e o camarada, às vezes, numa semana termina aquilo. Você tem que pagar num remédio R$2.000 por mês. Como viver com esse tipo de dificuldade? Então, essa é uma das complicações, inclusive, do nosso sistema de saúde comparado, não aos Estados Unidos, mas à Europa, né? Primeiro, assim, o mundo hoje, tirando os Estados Unidos, o mundo inteiro pratica algum tipo de controle de preço de medicamento. No Brasil, nós adotamos esse controle de preço há 15 anos atrás, depois da CP dos medicamentos, com um tipo de controle que a gente chama de preço-teto. A gente define um preço, que é aquele preço o resto da vida do produto, com anualmente uma valorização por conta da inflação. O que a gente vê, aqueles descontos que a gente vê na farmácia e tudo mais, é porque muitas vezes eles praticam descontos abaixo do preço fixado, a indústria dá desconto para a farmácia repassa parte um pedaço desse desconto para nós, ou às vezes não repassa.
A questão é assim, no mundo inteiro, medicamento novo, ele acaba sendo caro. E existe um custo realmente, assim, a criação de medicamento custa caro. Existe um problema no Brasil, no nosso controle de preço, e que ele não tem a previsão, como você tem lá fora, de que os preços vão sendo, ao longo do tempo, o governo pode baixar o preço, ou até subir, se há algum problema de preço de medicamento que por algum motivo o preço que está não cobre mais o custo, etc. Na Europa, funciona algo que é mais geral, que é o que parece com a nossa farmácia popular, que é o que chama de copagamento. O governo subsidia parte do medicamento, dos medicamentos de prescrição. Os isentos de prescrição não subsidia. Geralmente 80%, às vezes 100%, às vezes 60%. Né? E com isso faz com que o cidadão consiga pagar em parte. Nos Estados Unidos não tem nada disso. Às vezes você está no seu plano de saúde, às vezes não. O plano de saúde subsidia, paga uma parte. No Brasil nós já temos isso na farmácia popular, que é um programa que reúne uns 10 ou 12 medicamentos, eu não me lembro agora a quantidade de medicamentos, para algumas doenças crônicas, por exemplo, pressão alta, diabetes, asma. Hoje você já tem uma política de subsídio de preços pago pelo governo, que foi introduzido no segundo mandato do governo Lula. Acho e espero que um dia a gente evolua para o que acontece na Europa, onde todos os medicamentos tarjados tenham algum sistema de copagamento ser subsidiado, porque senão realmente, para muitos cidadãos, fica absolutamente inviável você pagar o preço que os medicamentos têm. Além de discutir uma forma melhor e mais inteligente de controlar preços, né, para que os preços cheguem efetivamente mais baratos. Porque o problema do Brasil não é só o preço do medicamento. Você vai ver que você vai numa farmácia, você vai em outra, e o mesmo medicamento está em preços diferentes, porque depende da política daquela rede, depende da quantidade de concorrência que ele tem ali. Então, você vê o mesmo medicamento com preço completamente diferente de uma farmácia para outra. Ô Ivo, você, para quem sabe, é o mágico que faz com que os judeus comam matzá, pelo menos ultimamente, no Brasil. Conta essa história para a gente. Umas 3 semanas, um mês antes do Pesach, né, foi exatamente o dia em que eu fui informado de que eu ia assumir a presidência interina da Anvisa. Eu tinha ido com os meus assessores almoçar para contar para eles o que estava acontecendo, o que ia acontecer. O presidente que me antecedeu me liga assim: Ivo, tem um rabino aqui na porta da Anvisa que diz que só sai daqui depois que liberal resolver o problema dele. Você atende o rabino? Eu falei, atendo, claro. Cheguei lá, era o rabino do Lubavitch em Brasília, falou assim: olha, nós estamos com um problema muito sério. As nossas matzot estão presas no Porto de Santos, né? E o prazo vai vencer, eu não vou conseguir distribuir e precisamos resolver isso aqui. Aí eu fui, bom, o que houve, né? Teve uma falha do despachante deles que não trouxe o documento, que ia demorar mais. Eu falei, olha, coloque os documentos, entregue os documentos, eu vou falar com o Porto, e diz, olha, coloque isso na fila de urgência, na prioridade. O Porto estava demorando, tinha sido pouco depois da operação, onde uma série de funcionários da Anvisa tinham sido presos, então estavam demorando a saída de mercadoria. Eu falei, olha, isso tem que ser prioridade, porque isso aqui é uma questão religiosa e que tem prazo. Se não chegar as matzot na data tal, não precisa chegar. Não precisa chegar. A comunidade judaica vai perder o Pesach sem as matzot, e é fundamental que isso seja feito. E aí eu liguei para o setor que chefia o posto e falei, olha, por favor, coloque isso na lista de prioridade, porque isso é uma prioridade. Assim, não dá para a gente não liberar a tempo, senão nós vamos ter uma crise religiosa no Brasil. Tá certo. Quais são os projetos desse período em que você dirige a Anvisa? O que você quer fazer? Olha, como eu falei, eu como presidente, eu estou interinamente, eu sou o diretor de gestão. Agora, nós temos um projeto coletivo da diretoria de aperfeiçoamento do nosso sistema. Eu acho que a principal coisa é conseguir garantir com que a gente libere hoje. A grande crítica à Anvisa é o tempo que leva para dar os registros, especialmente de medicamento e de outros produtos, é conseguir que a gente torne os processos mais céleres sem perder a devida rigidez técnica para analisar os produtos, que a gente garanta que o medicamento que a gente vai tomar esteja efetivamente seguro e eficaz. Então, nós temos conseguido melhorar muito os processos administrativos. Olha, esse processo não é tão necessário. Algumas questões até que a gente viu, olha, com a maturidade que nós já temos depois de 15 anos de órgão, com o próprio setor regulado já estando muito mais maduro, nós já podemos flexibilizar algumas regras.
Então, acho que a ideia é essa, a gente conseguir tornar a Anvisa mais eficiente sem perder a eficácia dela. O que te dá mais alegria no teu trabalho, Ivo? Porque o trabalho do funcionalismo público, o prestador de serviços público, aquele que presta serviço à sociedade, ele tem momentos em que ele vibra como se estivesse fazendo um gol numa final de Copa do Mundo. Porque quando ele é sério, e é o teu caso, ele alcançando objetivos que são socialmente de excelência, ele se sente muito realizado e confortado com o trabalho dele. Qual é o momento que te dá mais prazer e o que é que você gosta de realizar no teu trabalho? Acho que para mim, especialmente assim, a Anvisa, eu estou tratando da saúde das pessoas. Eu acho que o que me dá mais alegria é ver trabalhos que a gente faz que resultem em melhoria da saúde, da qualidade de vida da nossa população, né? Uma discussão que eu gostei muito de ser feita, por exemplo, foi a liberação do canabidiol. Que ali foi para uma demonstração da sociedade se mexendo, indo para além dos paradigmas normais de análise do medicamento, a sociedade se mobilizando de uma maneira muito inteligente, mostrando, olha, nós descobrimos que para este problema, isso aqui, que não está registrado no Brasil, que está proibido no Brasil, resolve o problema de uma série de crianças. Havia muito preconceito que envolvia o medicamento que é baseado na cannabis sativa, na planta da maconha. Se mostrou para a sociedade que aquilo ali não tinha nada a ver, apesar de vir da cannabis, não tinha nada a ver com a maconha, não era um elemento psicotrópico. E foi muito feliz, foi início desse ano, a gente ter terminado a votação de liberar o uso do canabidiol para epilepsia infantil, permitir que as famílias tivessem uma maior facilidade para ter acesso, para resolver uma situação que é gravíssima. Crianças que tinham 20, 30 convulsões por dia passam a não ter, ou ter 2 ou 3 conversões por mês, o que é uma melhoria de qualidade de vida da criança, da família. Quando eu vejo coisas desse tipo, eu estar ajudando a realizar isso aqui, eu certamente vou dormir muito feliz. Ô Ivo, o Brasil é um país enorme, não sou eu que digo, é um país continental, repetindo uma definição que é corriqueira aqui em nosso país, tem uma série de problemas de todas as naturezas, tem dificuldades financeiras, tem dificuldade de propor escolas para a população inteira, tem dificuldades com emprego, tem dificuldades com alimentação, tem dificuldades com exportação, com importação. Quanto maior o país, mais complicada fica a sua relação com todas as coisas em geral. Qual é o destino desse país na sua avaliação, hein? Para onde nós vamos? Olha, eu acho que nós vamos continuar crescendo. Eu acho que o Brasil é um país que evoluiu muito nos últimos anos, que a gente cresceu muito. Nós estamos vendo uma crise que é natural de qualquer país. Há momentos que se vive crises econômicas, crises políticas. Nós estamos vendo uma crise econômica, pela primeira vez em 12 anos, estamos vendo uma crise econômica a sério, que na nossa geração nós nunca passamos tanto tempo sem ter uma crise econômica. Acho que nós temos que lembrar disso, né? Eu tenho 46 anos de idade, até os meus 34, 35, nós tínhamos crise econômica, se não fosse todo mês, pelo menos a cada 2 anos tinha uma crise grande que desempregava as pessoas, que quebrava as empresas. Nós passamos 12 anos de crescimento econômico, 12 anos de crescimento de renda. Estamos vivendo uma crise agora, que é normal em todos os países. Os Estados Unidos vivem, a Europa vive, todo mundo vive. Agora, nós somos um dos maiores países do mundo, nós somos uma potência econômica, nós temos capacidade tecnológica, intelectual muito bom. Tem que melhorar muita coisa, com certeza, mas o que eu tenho visto quando eu vou para fora, é o potencial do Brasil. A Anvisa, para mim, é um exemplo disso. Quando você chega e diz assim, que em 15 anos nós construímos uma agência como a Anvisa, que é respeitada hoje, alguns países do mundo já aceitam, por exemplo, o registro da Anvisa como registro para os produtos entrarem no seu país, porque eles têm confiança no trabalho que nós fazemos. É demonstração de que o Brasil é um país com grande potencial e que nós vamos continuar crescendo. A crise é momentânea, ela vai passar e o país vai continuar crescendo e a gente vai continuar melhorando. Ô Ivo, qual é a diferença e quais são as semelhanças, se é que existem, entre o FDA americano e a Anvisa? Olha, acho que as semelhanças são enormes. Somos 2 agências reguladoras, sendo que a agência americana regula medicamentos, produtos para a saúde e alimentos. Nós regulamos mais coisas do que eles, né? Cuidamos, inclusive, de controle de fronteiras, que não é o FDA que cuida nos Estados Unidos. Isso a gente se parece muito, a gente trabalha muito junto com eles, tem conversas muito grandes. Eles têm um escopo de trabalho menor do que o nosso. Em compensação,
tem muito mais gente, né? São 14 mil funcionários que eles têm lá contra 2.200 que eu tenho aqui para fazer mais coisas do que eles fazem. Óbvio que eles trabalham com um mercado muito maior, um país que também é aquilo que ele influencia muito mais no mundo inteiro, né? E é interessante, as pessoas às vezes acham que, não, porque está aprovado no FDA, é bom para o Brasil, etc. Na verdade, a Anvisa é mais rígida que o FDA em muitas coisas, né? Nós temos visto agora a discussão sobre suplementos alimentares, por exemplo, onde o FDA não trabalha tanto, isso aqui libera muito mais, e nós, por exemplo, somos muito mais rígidos, porque a gente acha, especialmente no Brasil, onde depois o punir a pessoa que fez errado é muito mais difícil. Eu acho que talvez essa é a maior diferença entre nós e o FDA. O FDA trabalha muita coisa que a gente chama de pós-mercado. É assim, se eu deixo você fazer, mas se você fizer errado, eu te pego. Aqui no Brasil a gente sabe que às vezes não consegue pegar a pessoa. Aqui nós temos então é melhor não deixar fazer. É melhor não deixar fazer. É melhor de ser mais rígido na entrada, eles são mais rígidos no pós-mercado, nós somos mais rígidos no pré-mercado com eles, dadas as características do sistema judiciário, cultural brasileiro. Quantos fiscais a Anvisa possui? Ali a maioria dos nossos especialistas, né, também são fiscais. Eu devo ter em torno de 400, 500 pessoas que podem fiscalizar, né? Fiscalizam efetivamente, são fiscais 24 horas por dia, algo de 200, 300. Mas nós temos aqui os fiscais dos estados e municípios. No Brasil nós temos um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Cada estado tem o seu órgão de vigilância, cada município tem o seu órgão de vigilância sanitária. Então, muitas vezes, a Anvisa é muito mais a regra do que a fiscalização dentro do Brasil. Em geral, as fiscalizações são feitas pelas agências sanitárias locais. Nós fiscalizamos mais fora. Hoje, por exemplo, se você fizer um medicamento que você toma, ele, às vezes, o princípio ativo, o sal que ele é feito na China, na Índia ou nos Estados Unidos. Nós vamos fiscalizar aquela fábrica lá, a gente fiscaliza a fábrica aqui, fabrica, mas eu vou fiscalizar o fornecedor de matéria-prima dele. Essa é a tarefa exclusiva da Anvisa, que eu não posso passar para os estados e municípios. Mas, às vezes, a indústria aqui local, ou o restaurante que está vendendo a comida certo ou errado para você, ou a drogaria, etc., são as vigilâncias do estado e do município, que tem 40 mil pessoas trabalhando no país. Eu não sei quantos desses são fiscais, eu não tenho índice, mas o Sistema Brasileiro de Vigilância Sanitária tem mais de 40 mil pessoas trabalhando. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o presidente da Anvisa, o nosso correligionário Ivo Bucaresc. Não sai daí, nós vamos continuar conversando com ele. Já já voltamos com o terceiro bloco de Menorá na TV com o presidente da Anvisa, Ivo Bucaresc. Já já voltamos. Ivo, em que momento a Anvisa entra em campo? Se a gente considerasse uma partida de futebol, ela entra em campo junto com os atletas, ela entra em campo no momento em que o jogo vai começar, ela participa do jogo. Como é que funciona a fiscalização da Anvisa? Na verdade, a Anvisa entra antes do jogo. Por exemplo, o medicamento, que é o que as pessoas mais conhecem. A primeira coisa que a Anvisa entra é no registro do medicamento. Você vai lançar um medicamento novo no Brasil, você vai ter que pedir o registro, os nossos técnicos vão avaliar, a partir de uma série de critérios, o grau de eficácia e de segurança. E enquanto a gente está vendo o medicamento, nós também estamos vendo como o medicamento é fabricado. Diferente de outros produtos, para um medicamento não basta só eu ter a certeza que aquele medicamento funciona bem, que ele é eficaz e seguro para aquilo que ele propõe. Ele tem que também ser produzido segundo uma série de regras bastante rígidas. E a gente dá o que a gente chama do CBPF, que é o Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Então, nossos inspetores vão para as fábricas no Brasil e no mundo certificar de que aquele produto está sendo fabricado conforme as regras de boas práticas de fabricação, e também fiscalizamos, em muitos casos, a fornecedor de matéria-prima, o insumo, o princípio ativo que é feito com remédio. Então a gente fiscaliza a cadeia inteira. Então quando você já recebe o medicamento, a Anvisa já fez todo um trabalho de fiscalização para dizer que aquele medicamento, dentro daquilo que você vai ler na bula, olha, ele faz isso, ele se for para fazer isso aqui, neste grau de segurança que ele está propondo, esses são os riscos que você corre tomando ele, e os benefícios são maiores que os riscos para tomar naquilo que a doença que você tem, o problema que você tem é necessário. Depois disso, nós continuamos a nossa fiscalização, aquilo que nós chamamos de pós-mercado.
Quer ver, bom, ele realmente está fabricando do jeito que está, nós temos a farmacovigilância. Começamos a descobrir, esse medicamento está sendo mal fabricado, ou que haviam efeitos colaterais que não eram previsíveis no medicamento que está acontecendo. A farmácia que está vendendo, está manipulando e vendendo da maneira que tem que ser feita. Tudo isso, o rótulo dele, a bula dele está sendo feita da maneira que nós mandamos. Então a gente fiscaliza antes do jogo, durante o jogo e até depois do jogo, né? Com relação à alimentação, a produtos alimentícios, só se fala de industrializados, né? Só processados. Alimento in natura é o Ministério da Agricultura que fiscaliza. Nós fiscalizamos os alimentos processados. E na medida da fiscalização só de alimentos processados, não há fiscalização de animais. Não. Também isso é no Ministério da Agricultura. O que é mais difícil fiscalizar dentro do setor de vocês? Olha, eu acho que alimentos, na verdade, o mais difícil hoje é saneantes. É o detergente que a gente utiliza, tudo mais. Não as grandes fábricas que a gente conhece, mas há muitas fábricas, há uma grande quantidade de fábricas informais no Brasil, pequenas fábricas de fundo de quintal que fazem produtos de limpeza doméstico. Esse talvez tenha sido o setor que a gente tem mais dificuldade de fiscalizar e de regular. Talvez o setor que tenha maior grau de informalidade hoje no país, dos setores regulados pela Anvisa. Vamos falar um pouquinho de política. Já conversamos sobre a situação do Brasil. Você disse que nos últimos 12 anos não passamos por alguma crise e nesse momento estamos passando por uma. Você confia, pelo que eu entendi, no projeto do PT, apesar de todas as dificuldades que o PT vem vivendo agora, e com isso a sociedade brasileira também se envolve e é uma questão de todos nós. Como é que você vê a questão da corrupção, hein? Olha, eu acho que a corrupção é um grande mal no Brasil e no mundo, né? Infelizmente, todas as sociedades têm, todos os grupos têm sempre alguma pessoa que resvala, vai para a corrupção, vai para o mau uso, seja no setor público ou no privado, né? A corrupção é um mal inerente e na nossa sociedade ele está muito entranhado. Muitas das corrupções que a gente vê no Estado brasileiro não são corrupção dos políticos, do partido A ou B, quem está ali. Às vezes são corrupções sistêmicas que estão dentro dos órgãos públicos. Eu vivi isso na Anvisa agora, nós acabamos de montar alguns esquemas que nós tínhamos dentro de portos que não envolviam os dirigentes da Anvisa, não envolviam necessariamente políticos, eram esquemas dos próprios servidores da Anvisa que faziam isso por seu benefício próprio. Eu acho que o país está evoluindo no combate à corrupção. Eu acho que uma das grandes evoluções desses 12 anos foi que se criaram estruturas para combater a corrupção. O governo federal criou a Controle Geral da União para investigar isso aqui. O Procurador da República hoje não engaveta mais processos contra o governo, investigações contra o governo, como se fazia nos governos anteriores. A Polícia Federal tem total liberdade de investigar quem quer que seja. Então, eu acho que o país evoluiu muito. Não acho que nós temos mais corrupção do que nós tínhamos no passado. Acho que nós temos mais a identificação e combate à corrupção do que nós tínhamos antes. Acho que, finalmente, você está tendo um governo que está combatendo e tentando derrotar e retirar os esquemas de corrupção que existem no Estado brasileiro. Agora, nós temos um outro problema. Nós temos uma corrupção muito forte na sociedade brasileira. Mesmo no setor privado, relações entre si, a pessoa que acha que está pagando a cervejinha para o guarda para não multar porque ele estava dirigindo bêbado. Isso também é corrupção e se as pessoas elas próprias individualmente, não começarem a atuar de maneira honesta, o Estado é um reflexo do que a população faz. Como é que você vê a vida judaica no Brasil? Olha, eu acho que primeiro nós temos um privilégio sobre outros momentos da história, outros países. Nós talvez tenhamos um país onde ser judeu, há preconceitos, há problemas, mas um país onde não há nenhuma limitação por ser judeu, nem legal, nem cultural, de se chegar a qualquer posto. Nós temos judeus em postos importantes, no Supremo Tribunal Federal, governadores de estado, altos empresários, artistas, ministros, né? Hoje o ministro da Defesa, o comandante das Forças Armadas brasileiras, depois da presidente, é um judeu, é o Jacques Wagner, né? Que já foi governador da Bahia,
que já foi membro da mesa da Câmara, que é alguém que tem uma carreira brilhante. Acho que nós temos talvez uma outra coisa, que é reestruturar a nossa vida comunitária. Eu acho que também é um pouco de característica do Brasil, daquela coisa toda. A nossa vida comunitária não é tão bem organizada quanto você vê em outros países do mundo, que mostre uma pluralidade de opções, que permita aos judeus de todas as gerações, de todas as idades, poder militar, viver a sua vida judaica da maneira que queira. Eu acho que nós temos uma fragilidade institucional que tem que ser melhorada, que eu me lembro muito bem, você, como presidente da federação, tentou sempre fortalecer. Talvez seja a maior dificuldade que a nossa comunidade tem, fortalecer a nossa vida institucional, criar instituições mais fortes e com várias opções que atraiam todas as variações que a nossa comunidade tem que ter. Eleições diretas no mundo judeu só acontecem aqui no Rio de Janeiro. Não acontece em São Paulo, não acontece no exterior, não acontece em outros continentes. Você acha que isso é importante, a comunidade ter um dia para parar e pensar fora da sinagoga, fora do clube, fora do movimento juvenil, fora da biblioteca, fora da vida cotidiana, pensar no seu futuro, no seu destino, fazer uma escolha de um nome, de um grupo com um determinado tipo de ideia? Você acha que é assim que tem que ser? Eu acho fundamental. Acho que isso aqui é um modelo que, lamentavelmente, o resto da comunidade judaica no mundo não segue. Eu acho que a gente tem horas, especialmente se você supõe que o presidente da federação estadual ou em outros níveis é o representante, ou deveria ser o representante de toda a comunidade judaica. Para ele poder representar efetivamente, ele tem que toda a comunidade judaica votar nele, como quando eu elejo um presidente da República, que é para representar toda a população do país. Nós temos uma comunidade extremamente plural, com vários interesses, com várias organizações. Quer dizer, qualquer outra forma de filtrar a escolha, como é que eu vou definir, vou escolher entre um voto de cada entidade? Cada entidade tem pesos diferentes, tem tamanhos diferentes. Como é que eu vou... Interesses diferentes. Como é que eu vou dar o peso a uma organização que tem 5.000 associados, vai ter o mesmo número de votos que uma que tem 50, uma que representa setores amplos, uma que representa um grupo mais estreito? Eu acho que a eleição direta permite que cada judeu é um voto e o presidente vai ser a representação da posição da maioria que eles fizerem. Vou pedir a você para oferecer 2 conselhos. Dizem que conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas vou pedir a você para dar de presente. Um para o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro. O que você gostaria de ver acontecendo por aqui que você não está sentindo que está no caminho que você gostaria? E o segundo, vou emendar uma na outra, você também emenda na resposta. Qual é o conselho que você daria para o presidente atual da Anvisa? Eu, na verdade, por estar vivendo em Brasília, estou muito afastado do dia a dia da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Eu acabei em Brasília tendo muita relação com a comunidade judaica brasileira, a CONIB, a própria Federação do Rio. Muitas vezes me chamam, por conta de eu estar numa posição-chave no governo, ter relações com o governo. Sempre há uma demanda de ajudar, como foi a questão das matzot, a comunidade judaica. O que eu acho que o presidente da Federação Israelita tem que ser, independente de quem que seja, é amplo para dentro, que chame e participe todos os setores da comunidade, ajude a fortalecer e que saiba que nós temos que conversar com a sociedade maior e participar ativamente, ajudar, e especialmente naquilo que eu acho que é fundamental, que é a defesa da democracia e o combate a qualquer forma de preconceito. Quanto ao presidente da Anvisa, aí a sugestão eu tenho que dar na frente do espelho. Eu acho que talvez a sugestão que eu tenho que ter é sempre ter calma e serenidade, porque não é uma tarefa fácil que eu estou colocado. Nem sempre é fácil manter a calma e a serenidade necessária, mas que vou manter a persistência e tentar fazer com que a gente tenha um órgão cada vez melhor e que sirva bem à sociedade brasileira. Quando você fala em calma e tranquilidade, eu fico me lembrando do tempo que eu presidi a instituição do governo, e eu me lembro que com 36 anos dificilmente eu tinha calma naquela época. E eu vou perguntar a você, o que é que te tira do sério no teu dia a dia de trabalho? Acho que me tira do sério é querer fazer alguma coisa que seja prejudicial à população ou à instituição que eu estou presidindo, queira fazer alguma coisa fora do correto, do sério. Isso é o que
me tira a calma, me tira do sério, me tira a paciência, ver alguma coisa que está prejudicando a população, que pode afetar a vida das pessoas. E na Anvisa eu estou falando literalmente da vida delas, muitas vezes, né? Isso é o que, ao mesmo tempo, é o que me tira do sério, mas ao mesmo tempo é o que me incentiva a trabalhar mais. É tentar garantir que a gente tenha uma instituição que cumpra a missão que a sociedade brasileira espera da Anvisa. Ô Ivo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Ele só tem 1 hora, o papo com você já de muitos anos, é um papo afetivo, bacana, que eu tenho o maior prazer de levar. E quero te agradecer a tua presença aqui, você deixou as tuas tarefas para vir dar uma satisfação do teu trabalho à sociedade brasileira através do Menorá na TV. Com isso também a parcela da comunidade total, que é a parcela judaica, vai ter muita alegria de te ver e de te aplaudir aqui no Menorá na TV. Eu quero oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras para que você se despeça e faça as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer conversar com você, Ronaldo, desde muito tempo. Eu gosto de dizer, a gente teve muitas divergências que eram políticas, mas pessoalmente sempre foi uma boa relação, sempre tive um grande respeito pelo seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que o papel como gestor público, como dirigente público, é falar para a sociedade e explicar, ter um espaço desse para explicar o papel da Anvisa, falar um pouco também da minha vida, da minha trajetória política, é algo que me dá muito prazer, especialmente numa conversa com uma pessoa como você. E aí a todos os nossos telespectadores, né, espero que tenham gostado, que eu pudesse ter esclarecido bem as perguntas e sempre de portas abertas na Anvisa para a gente ajudar a sociedade. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET, e também repetidamente em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.